Olá, traders! Muito bom dia! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Seja bem-vindo ao nosso programa Gol do Dia, o seu principal informativo, com as principais manchetes e as principais oportunidades do dia para você que busca fazer aquele trade de ouro. Hoje é o último pregão da B3 e o penúltimo pregão do mercado internacional em 2025, mesmo com a liquidez mais reduzida. A agenda segue pesada para o dia de hoje. No exterior, o foco está na ata do Federal Reserve, que sai às 4 da tarde, com o mercado já amplamente precificando uma manutenção nos juros no dia 26 de janeiro de 2026, ok? As bolsas globais operam sem direção clara, mas caminhando para fechar o ano em fortes ganhos, né? Impulsionado pelo setor de tecnologia das ações de inteligência artificial, ok? Já no Brasil, cresce a convicção de que o Copom deve manter os juros, deve cortar juros em março, né? E por isso, os dados que podem mudar essas perspectivas que saem hoje, como o PNAD, CAGED e o setor fiscal público que sai no período da tarde. Além de outros indicadores, o mercado segue atento aos desdobramentos também no Brasil envolvendo o Banco Master, certo? Já no cenário exterior, mesmo com o corte já precificado em manutenção, fique atento porque nós teremos mais indicadores ao longo de janeiro de 2026 que pode também mudar as expectativas se corta ou não corta juros nos Estados Unidos, ok? Certo? A gente vai acompanhando tudo isso no dia de hoje. Eu me chamo Fabrício Nicolau, já peço para você, se é novo aqui, me ajuda. Um jeito de você me ajudar é se inscrever nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante e ajuda ao YouTube espalhar esse vídeo a mais pessoas. Não esquece de ativar o sininho para não esquecer e ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui. Vamos então com as oportunidades quentes por dia de hoje no mercado internacional. Temos aí os 90 minutos para a gente fazer o nosso gol de placa, certo? Vamos lá então, dando início aqui aos mercados internacionais. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Vamos aqui então às manchetes do dia de hoje, certo, meus amigos? Vamos lá então, deixa eu colocar aqui. Estamos aqui na tela para vocês, beleza pura? Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente segue com alguns noticiários aí envolvendo ainda, tem bastante coisa acontecendo, tá? Em relação a um possível ataque lá em Taiwan, né? A movimentação de militares, né? O ministro da Defesa de Taiwan, entre eles, comunicou que 35 aviões cruzaram a linha mediana do estreito e 13 embarcações entraram numa zona contínua de Taiwan, ok? Então, às 15 horas da tarde de lá, os aviões chineses e 13 barcos militares foram avistados perto de Taiwan. Cresce a tensão de uma possível guerra entre China e Taiwan, ok? Vale lembrar que não é de hoje que esse conflito está por lá, né? Outro ponto importante, a gente tem aqui também os desdobramentos entre Rússia e Ucrânia, né? Os impactos que pode acontecer entre o chá, o petróleo, os índices, ok? Bom, eu acho que isso que, em relação ao que eu vou dizer agora, eu acho que não tem não vai ser mais um peso para o mercado, que é em relação às tarifações, tá? As tarifas americanas estão entre os seus níveis mais altos em 80 anos e vieram para ficar, mas eu acho que isso aqui não vai ser mais o foco do mercado, até mesmo porque já está precificado, ok? A Tesla compila estimativas de vendas pessimistas e tenta fazer uma alavancagem após o modelo Cybertruck for uma situação ruim, né, nas vendas, né, desse produto aqui que não foi tão atrativo. Bom, a Meta vai adquirir a Manus, que é uma criptomoeda, em uma aposta de 2 bilhões em agentes de IA. Lembrando que não só a Meta como o Google já anunciaram para 2026 vários investimentos impulsionando o setor de inteligência artificial também. Trump diz que ainda pode demitir Powell enquanto aguarda a nomeação do Federal Reserve. A China impõe regra de 50% de equipamentos para fabricantes de chips, tá? E o outro ponto importante que eu queria comentar com vocês aqui, deixa eu ver, é em relação também à ata do Federal Reserve, mas a gente já vai comentar mais adiante. Os futuros americanos seguem estável, recuperando um pouquinho a movimentação de queda que teve,
tá em 0,09% negativo, Dow Jones em 0,05% negativo e Nasdaq 0,10% negativo também. Já o ouro, o Chal subindo hoje 1%, 1,30%. O índice do medo segue controlado, o medo sobre os mercados. E já no calendário econômico, aqui vamos direto, aqui nós tivemos notícias aqui na região da zona do euro, tá? Índice de preço ao consumidor. No Brasil, às 8h30 tivemos superávit orçamentário, dívida bruta, balanço orçamentário, que por sinal veio bem negativo, até mais abaixo do que se esperava, tá? Dívida líquida. E temos também agora às 11 horas nos Estados Unidos algumas baterias de notícias, como o PMI de Chicago, que é um pouco mais importante, média volatilidade dos ativos, tá? Preços de imóveis também, tá? Teremos às 11 horas horário oficial de Brasília no par do dólar, e teremos daí o mais importante aqui, às 14 horas, o índice de empregos, de evolução de empregos no Brasil, CAGED, tá? Às 14 horas, alta volatilidade nos mercados brasileiros, ok? E às 16 horas, ata do Federal Reserve, que é ata do FOM, como vai ser a expectativa da economia para os próximos 30 dias, tá? Então também alta volatilidade aí na terça-feira, né? Movimentação nos mercados aí internacionais, ok? Estoque de petróleo às 18h30 e aí temos sessões asiáticas à noite funcionando, o PMI industrial saindo às 10h30 na China, tá? Alto impacto no mercado chinês, certo? Vamos aqui para os gráficos, aqui eu quero comentar com vocês. O principal índice americano estava numa situação de queda aqui ao longo desta madrugada, né? A gente fez, aliás, tivemos uma movimentação de alta, né? Tivemos uma movimentação, deixa eu colocar aqui em 1 hora, perdão. Aqui, isso. Ó, a gente teve aqui uma situação aqui, ó, de queda aqui ao longo da madrugada, depois recuperou aqui às 5 da manhã, começou a subir, fez uma correçãozinha e voltou a subir. Vai ter cruzamento de compra aqui, tá, pessoal? Nas médias móveis, tá? Então, excelentes oportunidades. Falando de via análise gráfica no principal índice americano, a gente está querendo fazer aqui um fundo duplo, tá? É um excelente padrão de reversão, principalmente quando ele vem de um movimento de baixa, ok? Rompendo esta linha aqui, ó, que é a linha da neckline, que a gente chama, que vai ser mais ou menos até essa daqui, ó. Na verdade, esta daqui, ó, pessoal, pode usar essa daqui como referência, ó, tá? Essa daqui, rompendo esta linha aqui, pessoal, a gente consegue confirmar uma tendência mais altista, tá? Até mesmo porque vai vir logo o cruzamento. Então, prepare-se, oportunidades vindo aí nos mercados, ok? Certo? Vamos analisar aqui também, deixa eu pegar aqui minha listinha aqui, já tá aqui. Beleza, vamos para os pares asiáticos aqui, ó. Índice Nikkei, o 225 também, movimentação de alta, todos estão aqui com um padrãozinho. Esse daqui, em exceção, tá fazendo fundos mais altos, né? Fundos mais altistas. Também aqui, ó, tem grande chance de romper essa resistência aqui, pessoal, e continuar esse movimento altista, tá? Os mercados hoje estão mais otimistas, né, em relação ao que está acontecendo. Na Austrália a gente teve forte movimentação também, ó, mais altista aqui subindo agora nas últimas 2 horas. Deixa eu ver aqui, na China o mercado foi mais parado, né? A gente teve uma volatilidade aqui à madrugada, ó, subiu, depois caiu forte aqui, depois recuperou tudo e lateralizou, né? Os mercados asiáticos estão fechados agora, né? Então, pouca movimentação. Mercado chinês aqui, ó, movimentação bem lateral ainda nesse caixote aqui, esperar sair dessa lateralização, ok? Vamos para a Europa, movimentação altista aqui no DAX da Alemanha, ó, fortíssima alta também, movimento bom, fez um choque aqui, uma mudança de estrutura do preço e rompeu e fez movimentação altista, né, pelo método do Smart Money. Já o K100, que é o índice britânico, FTSE, tá, tava lateral por boas horas aqui também, fez uma mudança de caráter do preço e rompeu aqui, fez um choque e fez a movimentação altista junto com o cruzamento de compra, tá? Então tem grande chance aqui também, ó, do FTSE fazer este movimento aqui, ó, projetar ele aqui para cima, tá? E buscar esta máxima que nós temos aqui, ó, tá? E grande chance também de vir para romper, ok? Continuar este movimento, certo? As ações, pessoal, setor aqui, ó, Meta, possivelmente hoje vai ser um dia mais altista, segue fechado nesse momento, mas a gente tem notícias positivas por lá, tem grande chance de fechar este gap aqui, ó, e continuar o seu movimento para um mercado mais altistas, tá ok? Alphabet, as ações do Google, também, ó, movimentação muito otimista aqui para hoje, tá? Nvidia, deixa eu dar uma olhadinha aqui em Nvidia também, tá? Movimentação impulsionada pelo setor de IA, possivelmente mais altista para hoje, tá? Lembrando que nós poderemos ter esse fechamento de gap aqui também, tá? E aí pode impulsionar os mercados para hoje, tá? Os mercados de ações.
Tesla, ela projeta um cenário mais pessimista, ainda continua tentando remodelar o seu projeto e acertar algum produto, né, que alavanque as suas vendas, né? A Tesla ainda continua nesse processo, né? Então possivelmente a gente tenha um cenário mais, talvez lateralização, mas mais possível para queda aí nas ações da Tesla. Já o petróleo Brent, tá, segue em alta aqui também, tá? Fez um choque aqui, fez um padrão de mudança de estrutura de baixo, padrão de mudança de estrutura do preço, cruzamento de compra, tá? Então tem grande chance também de continuar este movimento aqui já altista no petróleo. Lembrando que temos que acompanhar também os desdobramentos, né, entre Ucrânia e Rússia, que pode dar uma agitada nesses mercados também, pode até reverter ou impulsionar fortemente as movimentações aqui, tá? Já a dominância do dólar no mundo todo segue um pouquinho mais forte, né? Então, basicamente para as últimas 2 horas, no caso, né? Mas, no geral, a gente segue aqui numa lateralização, preso nesse caixote aqui, né? Temos um caixote aqui bem definido na região aqui do dólar índice, né? Da dominância do dólar. Então, vai seguir tentar bater na resistência. Se romper daqui para cima, a gente continua. Mas tem uma média de 200 períodos no meio do caminho aqui, tá, pessoal? Ok? Certo? Mas ainda tem grande chance e aponta aqui movimentações mais positivas. Já o Shao, pessoal, o Shao segue aqui recuperando um pouquinho depois de uma forte queda que a gente teve, né? Segue recuperando um pouquinho. Tem uma resistência que ele pode segurar por aqui, entre essa região dos 4.400, 440, por aqui, ok? Tá, a região um pouco mais forte aqui que o Shao pode tentar buscar e aí definir, né? Se rompe, continua o movimento ou protege e aí faz reversão, ok? Já o Bitcoin, né, nós tivemos aí máximas nos 90 mil dólares, né, no domingo para segunda, devolveu toda essa movimentação, foi lá no fundo de novo, né, e agora segue recuperando um pouquinho, acompanhado com o cruzamento também comprador, né, e pode de repente estar fazendo uma movimentação aqui, ó, igual ele fez de pullback, e agora voltar a subir igual ele fez aqui, e rompendo aqui, ó, essa resistência curtíssima aqui, ó, tá? Aí podemos projetar esta movimentação, podemos projetar ela aqui para cima, tá? Preço saindo de 87 mil para, exemplo, 88 basicamente, né? Então ele pode fazer esse movimento de forma mais rápida, né? Esse rally aqui até os 88 mil dólares, tá? No curto prazo, né? Já na parte dos pares cambiais, aqui, ó, algumas oportunidades aqui, ó. Vamos pegar o EURUSD, o dólar, dominância do dólar mais forte, o EURUSD tende aqui a continuar este movimento de queda, tá? Então tem um repique aqui, ó, nas orders blocks, né? Até tem a média de 200 aqui do ladinho, né? Para daí a gente ver se ele continua com uma reversão ou continua um movimento de baixa, né? Mas ainda assim, nas próximas horas, a tendência é continuar esse movimento aqui de queda. Já o dólar ien, o SDJPY, perdeu aqui média de 200 períodos, deu cruzamento de venda, tá fazendo um pullbackzinho aqui. Veja aqui um dólar mais forte, né? Então, no caso, é um dólar mais forte, acaba que o SDJPY acaba valorizando mais também, tá? E ganhando mais força aqui, tá? Ok? Então, movimentação mais altista no dólar ien. Já o EURUSD, acho que eu comentei, movimentação de queda. O SDCAD, movimentação altista também, tá? Valorização do dólar aqui ganha força, né? Perante ao dólar canadense. E tá rompendo aqui, ó, essa região aqui, ó, acabou de fazer um BOS, um padrão de continuidade. Grande chance de continuar esse movimento aqui para cima também, tá? Aqui, ó, EuroJPY tá acho que em queda forte, né? Tentando se segurar nessa região aqui de suporte, tá? No caso aqui do EuroJPY, né? Fez aqui esse pullbackzinho aqui depois de uma movimentação forte de queda, fazendo uma correçãozinha aqui, tá? E se ele perder e fazer um pivô de baixa aqui, aí vai ficar um pouco mais complicado, que ele pode vir para perder essa mínima aqui, e aí desanda de vez, ok? No EuroJPY, tá? AUD JPY, AUD Yen, AUD versus USD, né? Versus dólar, né? Dólar australiano versus dólar americano. Sem força também de alta, tá? Também vai testar aqui as orders blocks, tá? Ficaria mais atento se vai perder essa mínima aqui, buscar ela aqui. Perdendo, daí aí fecha toda a estrutura do preço ali, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Nova Zelândia versus dólar. Ó, também tá fraco, caindo. EuroAUD. O EuroAUD estava com uma oportunidade aqui, ó. EuroAUD, oportunidade de compra, ó. Vem de movimento de queda, fez um pullback, tá fazendo uma movimentaçãozinha aqui, tá? Fazendo um pullbackzinho, e aí pode projetar este mesmo movimento aqui, ó. A gente pode projetar ele aqui para cima, tá? Ok? Já no EuroAUD,
beleza? Padrãozinho bandeira ali, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ativo aqui. GBP, JPY, forte alta, vai dar cruzamento também de continuidade. GBP, JPY, GBP, USD, deixa eu ver. É isso mesmo, GBP, JPY e USD. Tá, então pessoal, falamos bastante aqui de várias oportunidades que temos aqui nos mercados, os pares cambiais, ações, cripto, commodities, falamos dos índices mundiais, né? Então, você pode escolher qual ativo você quer operar, escolha 1 a 2 ativos no máximo, e fique especialista nele, tá? Que vai te trazer mais confiança nas suas operações e mais clareza, ok? E sem contar que você vai ser mais assertivo também, né? Ok? Então, um bom proveito do vídeo de hoje, do nosso programa aqui Gol do Dia. Agradeço imensamente em quem participou, em quem está assistindo, tá? E voltamos aí lá pelo dia 2 aproximadamente, tá? Ok? Então, amanhã tem pregão, possivelmente eu faça mais uma análise amanhã, dia 31, tá? Mas aí, no caso, dia 31 não vai ter pregão na B3, mas vai ter mercado internacional. E a partir das 12 horas já entra em feriado no Brasil, né? E aí entra para virada do próximo ano, ali, dia 1º, que também é feriado, né? Ok? Certo? Desejo a todos um feliz ano novo, para quem eu ainda não desejei, ok? Um grande abraço, vejo vocês aí amanhã. Juízo, bons trades, cuidado, tem bastante notícias ainda aleatórias em relação às guerras, em relação às atividades econômicas também, ok? Então tenha atenção, juízo, né? E faça bons trades. Um grande abraço, vejo você no nosso próximo programa Gol do Dia. Chega por hoje!